Destaque que chega dos Estados Unidos. The New York Times lançou um editorial, mais um, muito contundente, sobre Joe Biden, incentivando o Partido Democrata a reconsiderar sua candidatura presidencial. O jornal descreve Biden como passando vergonha e inapto, destacando a urgência de uma substituição para evitar a entrega da vitória a Donald Trump. Apesar dessas críticas a Trump por deficiências cognitivas e mentiras, o New York Times enfatiza que Biden também não parece apto para o cargo. Na verdade, só invertendo a história, né? A crítica foi destinada a Joe Biden, mas disse que também Donald Trump não seria o melhor dos mundos. Agora, Cristiano Beraldo, que acompanha de perto essas movimentações, mas também a maneira como muitos veículos de comunicação identificados com os democratas, alguns assumidamente defensores das pautas democratas, né, pressionam neste momento Joe Biden. E é emblemático, né, ler um editorial como esse do The New York Times, né, Beraldo? Pois a gente vê claramente o presidente americano ficando absolutamente isolado. É uma situação que eu não me lembro de ter visto nessa intensidade e que tem uma consequência importante, porque Joe Biden, de fato, não está nem numa condição necessária para que ele pudesse responder, eventualmente. Isso aconteceu com Trump, né? A boa parte da imprensa norte-americana atacava demais o presidente Trump na época, mas ele estava ali vigoroso, ele ia nas redes sociais, aí foi banido do Twitter na época, ele criou a própria rede social, Truth Social, então ele estava sempre agitando, ele estava sempre fazendo alguma coisa para demonstrar força. Só que agora, Joe Biden não tem como, ele não tem condições de demonstrar força, e nesse momento em que a campanha presidencial é extremamente custosa, e precisamos lembrar, até aqui é pré-campanha, a campanha não começou ainda, só vai começar depois da convenção partidária, e aí a votação se encerra, porque você tem um sistema de votação diferente nos Estados Unidos, você pode votar antecipado, em trânsito, pelo correio, enfim, tem várias formas de votar, mas se encerra no início de novembro. Então, o pior do ponto de vista de custo, de gasto, ainda está por vir. E a gente tem que se perguntar, Joe Biden vai conseguir manter esse tanque cheio para percorrer esse percurso? Está cada vez mais difícil e Joe Biden pode se inviabilizar como candidato simplesmente porque não terá como fazer campanha. E aí o próprio Partido Democrata vai ter que buscar uma solução negociada com os principais apoiadores. Veja, deixou de ser só uma coisa política, se torna algo muito mais complexo e correndo contra o relógio. Na minha leitura, o Partido Democrata já perdeu essa eleição. Pois é um bom questionamento esse, Cristiano Beraldo. Mota, a manchete que estampa grande parte dos portais de notícia, trazendo, claro, as aspas do New York Times. Biden está passando vergonha, parece inapto e deve desistir para manter chance de vitória aos democratas. Bom, Biden está passando vergonha? Tá. Parece inapto? Parece. Agora, se desistir, dará chance de vitória aos democratas? Será que dá tempo? Olha, Caniato, eu acho que estão puxando o tapete do Biden feio. O jornal New York Times é a imprensa oficial do Partido Democrata. Esse jornal não publicaria nada que não fosse assinado, carimbado, certificado pelos caciques democratas. O Biden deu um vexame no debate. Um vexame, eu parei de ver o debate, porque eu senti vergonha alheia. Agora, eu pergunto a vocês, os democratas não sabiam do estado do Biden? As pessoas que o cercam ficaram surpresas? Aquilo ali foi de repente? Claro que não. Inclusive, esse debate não precisava ter sido realizado nessa data. Ele poderia ter sido empurrado um pouco mais para frente, mas fizeram questão de fazer o debate o mais cedo possível. É lógico que tem gente no Partido Democrata querendo ver o Biden pelas costas. Eu desconfio que a razão não é apenas o declínio cognitivo do Biden, porque durante muito tempo isso foi levantado e o Partido Democrata
dava as explicações mais ridículas possíveis. Eu me lembro de alguém, não sei se foi a porta-voz da Casa Branca, mas alguém do Partido Democrata dizendo que tratava-se de uso de inteligência artificial para produzir vídeos de uma figura que parecia o Biden, mas não era o Biden. É evidente que esse problema, né, essa história, tem muito mais coisa por trás. Agora, tem uma pergunta que não se consegue responder. Quem entraria no lugar do Biden? Eu não consigo, até agora, não consegui ouvir uma sugestão de nome que tivesse condição de entrar no lugar do Biden com a mínima chance de vencer do Donald Trump. O único que talvez tivesse, né, que criasse uma certa confusão no jogo, é o Robert Kennedy. Mas ele tem algumas posições bastante controvertidas sobre alguns assuntos, eu não vou mencionar aqui qual é, mas é um assunto assim que, se você fala, muita gente desmaia na hora. E que cria um abismo entre ele e o Partido Democrata. O Partido Democrata... Travou. O sinal do Mota congelou, normal, televisão ao vivo é assim mesmo. A gente vai reconectar com o Mota, depois ele conclui o raciocínio dele, mas deu para compreender certamente, 90% da reflexão dele foi compartilhada aqui com a gente. Você, Davi Lá, que a gente precisa trazer para esse debate, essa reflexão acerca, primeiro, do editorial do New York Times, mais um, né? É o segundo, esse um pouco mais contundente. E se há tempo hábil para pensar em uma figura que pudesse fazer frente a Donald Trump? Muitos entendem que não. Olha, Caniato, eleição nunca é um retrato só do momento. É um retrato do que você fez nos últimos tempos. E nos últimos tempos era evidente que Joe Biden não tinha condições de um segundo mandato. O Partido Democrata teve 4 anos para buscar uma nova liderança, preparar essas lideranças para esse momento. Não fez, não trabalhou a questão da sucessão de Joe Biden. O que aconteceu? Depois do vexame do debate, começou uma pressão em cima de Joe Biden para ele desistir da corrida presidencial. No começo era vamos dizer assim, uma queixa de poucos. Agora, a grande aliada do presidente, que foi a presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, Nancy Pelosi, como o ator George Clooney, que fez um dos maiores fundraisings agora para levantar dinheiro para a campanha de Joe Biden, estão pedindo para que ele reveja sua posição. Ou seja, não é mais uma coisa de pessoas dentro do partido que já não queriam o Joe Biden desde o começo. Passa a ser dos seus principais defensores no partido, pedindo para ele rever a posição. E o Beraldo tocou num ponto fundamental, é a questão do tempo, é o timing dessa história. Porque a convenção do Partido Democrata, e essa sim é soberana para escolher quem é o candidato do partido à presidência da República, vai acontecer daqui a 40 dias. A gente está falando que toda essa mudança dentro do partido precisa se consolidar nos próximos dias para que não chegue na convenção e o Partido Democrata não sabe quem vai escolher para ser o seu candidato à presidência da República para enfrentar Donald Trump. Portanto, está correndo contra o tempo. A pressão do New York Times e dos seus aliados, ela vai ser incessante para que se resolva isso nos próximos dias, a fim de o partido ter tempo de ter um candidato capaz de aglutinar os democratas até a convenção que vai acontecer nos próximos 40 dias. Certamente. Agora, Beraldo, a gente aqui no Brasil, poxa, em 2026 já tem Instituto de Pesquisa fazendo levantamento para apontar quem seriam os melhores nomes para substituir Bolsonaro. Os nossos institutos aqui correm contra o tempo para já elencar aqueles que poderiam ser os presidenciáveis em 26. Agora, e os institutos norte-americanos não estão fazendo pesquisas com os prováveis substitutos de Joe Biden? Quem são aqueles que são mais citados? Se é que já fizeram algum levantamento desse tipo, né? Não, certamente fizeram. Eu confesso que não vi as pesquisas nos últimos tempos. Tem um site, inclusive, que consolida todas essas pesquisas. As pesquisas, obviamente, porque você tem uma eleição indireta, então
o certo é você olhar estado a estado para entender a realidade de cada candidato. Mas o que é o ponto aqui? A lógica indicaria que somente alguém que já está fazendo campanha conseguiria pegar essa bicicleta que está se movendo e continuar pedalando, né? Só que agora, o único nome que está nessa condição, lembrou bem o Mota, eu também já falei isso aqui algumas vezes, o único nome que está nessa posição é Robert Kennedy Jr. Você não tem outra figura trabalhando a sua imagem nacional, criando um movimento de apoio, rodando o país para se reunir com as pessoas, criar aquele sentimento de apoio, de suporte, de desejo de mudança. O único que está fazendo esse trabalho e que poderia usar dessa máquina do Partido Democrata para dar um boost na sua campanha, ligar o turbo na sua campanha, é Robert Kennedy Jr. Todos os outros terão que começar do zero. E é uma missão, sinceramente, é uma missão impossível. Você terá que trabalhar exclusivamente a figura do anti-Trump. E esta figura do anti-Trump tem que ser alguém que corrija os defeitos de Biden, né? O erro cometido com Biden de colocar uma pessoa que já não tinha mais condições de exercer até o final do mandato o papel de presidente da República de posse, né, das suas faculdades mentais, da sua disposição física, etc., isso terá que ser respondido com alguém mais jovem, mais vibrante, mais empolgante. E como o Partido Democrata não fez as suas prévias, porque houve uma imposição de que o candidato seria obrigatoriamente Joe Biden, eles agora ficaram na mão, que é diferente do Partido Republicano, Caniato. Se Trump fica doente, sai da disputa por qualquer motivo, você tem o governador da Flórida, Ron DeSantis, que é muito conhecido, popular, participou das prévias, Vivek Ramaswamy também, um cidadão americano, mas de origem de família indiana, foi um empreendedor muito bem sucedido, com posições muito firmes, muito articulado e tal, jovem. Então você tem nomes no Partido Republicano, o Partido Democrata não. Eles fecharam essa porta lá atrás e agora estão aí, à deriva, e precisam arrumar um capitão muito rapidamente para esse navio, mas vai ser difícil, impossível quase, chegar no destino. Pois é, Mota, houve uma oscilação de energia aí no Rio de Janeiro, né? Você está de volta para concluir o seu raciocínio, sua reflexão acerca do tema. Agora, você soltou uma história no ar, parte da audiência não sabe do que se trata, muitos falaram aqui, o Mota soltou isso e saiu correndo. Claro que você vai ter que explicar, não em detalhes, mas trata-se de uma acusação de assédio sexual contra Robert Kennedy Jr., né? E, por favor, pode complementar seu raciocínio. Muito estranho, né, Caniato? Justo quando eu ia, eu acho que eu não vou mais contar, não. Porque se eu tentar contar de novo e a energia aqui cair, pois é. Aí nós temos um problema grave. Eu achei maravilhosa essa observação que o Beraldo fez. A esquerda americana só tem uma carta, uma única carta. A direita americana não, tem várias opções. Isso me parece muito parecido com a situação aqui do Brasil. Tá? A direita brasileira tem várias opções para 2026. Você pode escolher o sabor de direita que você quer. Já a esquerda me parece que está na mesma situação da esquerda dos Estados Unidos, talvez em mais de um aspecto. Isso é o que eu acho que é de mais patético na situação dos democratas. Os democratas, o que eles têm é um projeto de poder. O que os democratas americanos têm é a vontade de ficar o maior tempo possível no poder, aconteça o que acontecer. Então, imagina, essa história que a gente está testemunhando agora já deve estar acontecendo há algum tempo. Alguém deve ter dito, olha, o cara ali, ele está rateando. Ele entra nas reuniões e dorme. Ele troca o nome das pessoas. Ele não sabe em que país ele está. Ele não pode mais estar exercendo o cargo que ele está exercendo. Olha, fica quieto, cara. Fica quieto, que se ele sair, todos nós aqui saímos. O que é que você quer? Você quer o bem dos Estados Unidos ou você quer manter o seu emprego? Essa pergunta é fácil de responder, né? Para esses profissionais da política. Então, esse dilema que o Partido Democrata, no qual o Partido Democrata está agora, foi construído
por eles próprios. E tem outro elemento, Caniato, que traz um grau de complexidade a essa situação, que foi toda a guerra jurídica, judicial, que fizeram contra o Donald Trump. Mais de 90 acusações, salvo engano, contra ele. Foi o primeiro presidente americano a ser processado criminalmente, condenado criminalmente. Não recebeu a sentença ainda, porque o juiz decidiu adiar indefinidamente a sentença do Trump, devido àquela decisão da Suprema Corte. Agora, todo mundo que assistiu o debate viu a expressão do Trump. Quem não assistiu o debate, vale a pena. Pega lá o vídeo, dá uma olhada na expressão facial do Trump, para vocês terem uma ideia de como vai ficar a política dos Estados Unidos quando Donald Trump voltar à presidência da República. Pois é, agora, Dávila, Joe Biden foi exposto. Tá claro, eu acho que nós temos elementos para afirmar isso e se a gente fosse usar um jargão muito comum na política brasileira, agora ele está sangrando. Foi jogado ali na cova dos leões, foi mordido, está sangrando e muito possivelmente será tirado da disputa à reeleição. Me parece que esse talvez seja o caminho, apesar de todas essas dificuldades elencadas por vocês. Agora, os democratas poderiam se utilizar dessa situação, mas principalmente das manifestações dos eleitores democratas, desses veículos de comunicação muito conhecidos nos Estados Unidos, para tentar tirar um coelho da cartola, sacar uma pessoa que fosse ali um divisor de águas nessa campanha, inclusive para tirar o protagonismo de Donald Trump? É muito difícil, ainda mais quando você está na cadeira presidencial. O poder que você tem na cadeira presidencial para tirar de lá precisa ter, na verdade, é uma revolta do Partido Democrata. E não vai acontecer, como bem disse o Mota, muitos estão ali salvando a sua eleição, o seu emprego, porque muitos vão disputar a eleição aí, né, junto com a eleição presidencial para o Congresso. Então, é uma briga assim, salve-se quem puder nesse momento, muito difícil.